Shalom a todos. Como vocês estão, meus amados? Estão todo mundo bem? Eu espero que sim. Comigo tá ótimo, graças a Deus. E eu espero que todos vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. E eu estou aqui, dentro dessa mata, aleluia, glória a Deus, para trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor para nossas vidas. Amém? Você crê? Vamos orar primeiro, antes de nós meditar na palavra do Senhor, porque é muito importante, antes de você ler a palavra dele, você orar primeiro para ele te ensinar. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui mais uma vez, papai, na tua presença. Senhor, para te agradecer. Pai, obrigada por este momento. Pai, obrigada pela tua palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, fale conosco, papai, através da tua palavra. Senhor, seja bem-vindo no meio de cada um de nós, porque sem ti, papai, nós nada podemos fazer. Amém? Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Aqui no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 ao 23, nós vai ler sobre um jovem lunático, um jovem que ele, em tempo, aquele jovem, aquele espírito imundo, ele perturbava aquele jovem e ele derrubava aquele jovem perto de água ou perto de fogo para tentar tirar a vida daquele jovem. Amém? Eu creio que você já leu essa passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 ao 23. A gente vai ler somente até aqui, porque hoje, meus amados, eu não quero fazer um vídeo muito longo, porque às vezes você vai ter preguiça, você não vai querer assistir até o final. Amém? Mas quando a palavra ela é uma palavra tão abençoada da parte do Senhor, tem muitas pessoas que gostam e que eles não saem, que eles gostam, tem pessoas que falam assim, por que não fez um vídeo maior? Ah, já parou, né? Então, assim, já tem outras pessoas que falam assim, ah, não, se fosse para fazer um vídeo tão grande, é melhor pregar dentro de uma igreja e tal, mas não. Para a gente falar do amor de Deus, quando a gente começa ali a falar da palavra do Senhor, falar que Deus é lindo, que Deus é bom, que Deus traz só bênção sobre a nossa vida, não tem como você pegar e acabar muito rápido, você falar tudo bem rápido. Então, quando eu começo a falar das coisas de Deus, se fosse para me passar o dia todinho falando, eu falaria, porque é algo tão abençoado, é algo que me alimenta tanto e te alimenta também, eu tenho certeza. Amém? Vamos ler aqui, que diz assim, ó. E quando se aproximou, para você que não ouviu direito qual é o livro que eu estou falando, no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 ao 23. Amém? Eu vou ler de um jeito, de uma forma que vocês vão entender. Que diz assim, ó. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado. E correndo para eles, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E a multidão, olha só, respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Olha só o que esse homem falou para Jesus. Senhor, eu trouxe o meu filho até a ti, porque ele tem um espírito imundo. E eu trouxe ele até os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Observa que antes dele chegar até Jesus, teve antes uma discussão atrás. Amém? Porque esse homem, ele trouxe o filho dele até os discípulos, mas os discípulos, eles não puderam expulsar aquele espírito imundo que estava sobre aquele jovem. Aleluia, Senhor, obrigada, Pai. E este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Olha só, eles não usaram autoridade. Há tanto tempo que eles andavam com Jesus, eles viam o que Jesus fazia, os milagres, eles
via tudo. Quando Jesus expulsava os demônios de uma pessoa, quando Jesus curava pessoas, então eles via tudo. E ali, meus amados, muitas vezes tem pessoas que andam com o Senhor, mas não conhecem Ele. Tem muitas pessoas que sabem do que Jesus fazia e faz até hoje, mas não quer viver uma vida com o Senhor. Ele prefere ficar assistindo. É como se ele tivesse na plateia, só assistindo tudo aquilo, mas ele não quer se mover. Ele não quer fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Assim o Senhor ele fala para mim e ele fala para você. Nós temos autoridade para pisar nas cabeças de serpente e escorpião. Amém? O Senhor ele me dá autoridade e ele dá autoridade para você que se tiver alguém com espírito imundo ali na tua presença, ali perto de você, o teu dever é expulsar aquele espírito imundo, aquele espírito maligno. Não é você pegar, você correr com medo não, porque Deus te deu a autoridade. Amém? Recebe essa palavra, medita nela, porque eu tenho certeza que você meditando, você vai entender muito mais melhor. Amém? Mas eu creio que você está entendendo. Aleluia. Glória a Deus. E ele respondendo, vamos voltar para o 18, né? E este, onde quer que eu apanhe, despedaça-o e ele, e espuma, e range os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ô geração incrédula, olha só como Jesus falou, ô geração incrédula. Eles não acreditavam, sabe? Eles não tinham fé suficiente para expulsar um demônio. Obrigada, Senhor. Até quando estarei convosco? Ali o Senhor estava falando, até quando estarei convosco? Vai chegar um tempo, meus amados, meus filhos, vai chegar um tempo em que eu vou ser tirado. Eu vou para a casa de meu pai, eu vou estar na casa de meu pai, mas eu vou dar autoridade, assim como eu estou mostrando para vocês, assim como eu estou ensinando vocês. Eu já dei autoridade. Vai lá, expulsa. E a pessoa fica o quê? Com medo. Aí o Senhor fala, até quando estarei convosco? Vai chegar um tempo em que você não pode ter medo. Às vezes tem pessoa dentro da nossa casa, no meio da nossa família, que aquele espírito maligno, espírito imundo, ele está tentando fazer algo na vida da pessoa dentro de casa. Aí muitas vezes o que você vai fazer? Você prefere pedir outra pessoa para orar, para expulsar, do que você usar a tua autoridade. O Senhor, ele dá autoridade para todos nós. Amém? Quando você fala, sai em nome de Jesus, aquele espírito imundo, ele tem que ter respeito, ele tem que te respeitar. Ele tem que respeitar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Amém? E você é ungido, você é ungida por Deus. O Senhor, ele te conhece. Jamais você pode deixar o inimigo, ele fazer medo você, ele te dominar. Você é que tem que pisar na cabeça da serpente e escorpião. O Senhor fala para mim e para você. Você lembra daquela passagem aonde tinha umas pessoas que estavam lá, estava até Paulo e algumas outras pessoas, e eles chegaram ali naquele espírito maligno, e ele mandou, ele falou algo, ele falou assim, eu conheço Jesus de Nazaré, e a Paulo também, mas vós, quem sois? Quem são vocês? Porque Paulo, ele usava a autoridade dele. Então o inimigo, ele tem que saber que você tem autoridade, ele tem que ter medo de você. Não é você ter medo dele, não. Mas tem muitas pessoas que têm medo. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes estão ali dentro da igreja, ou não só dentro da igreja, mas ali em uma casa onde está tendo um culto, ou ali na rua, onde as pessoas estão ali orando por pessoas, no meio da rua, ou na praça. Aí vê ali uma pessoa possessa, uma pessoa com medo, aí o que vai fazer? Ele vai correr. Por quê? Porque ele tem medo. Ele morre de medo do demônio. Que negócio é esse? Ter medo do inimigo. Ele que tem que ter medo de você. Você tem uma autoridade muito grande. Você carrega em sua vida um nome poderoso, que é o nome de Jesus. E o que habita em você é o Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar.
Obrigada por trazer essa palavra tremenda, Pai, para cada um de nós, papai. Senhor, eu conheço a autoridade que o Senhor me deu, Pai. Senhor, obrigada por essa autoridade, Pai. Obrigada, papai. Obrigada pela tua presença, porque eu sei que o Senhor está aqui, Pai, conosco. Senhor, seja sempre bem-vindo. Amém. E vamos continuando aqui a nossa leitura. E diz aqui, eu estava no versículo 20, né? E trouxeram-lo. Não. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. Olha só o que aquele espírito imundo fez. Olha só. Quando observa que o inimigo, ele conhece as pessoas que têm medo dele, sabe? Ele fica ali porque ele sabe que a pessoa tem medo. Ele sabe que se aquela pessoa mandar ele sair, ele não vai sair. Então ele não vai nem querer se manifestar ali naquele lugar. Mas quando aquele pai daquele jovem trouxe aquele jovem até Jesus, aquele espírito maligno, ele começou a ficar com raiva. Amém? Olha só, ele começou a agitar com tanta violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. Entendeu? Olha só, quando ele chegou até Jesus, ele pensou, né? Às vezes o demônio pensou, ele vai me expulsar mesmo, porque ele tem autoridade, ele tem todo o poder, ele é Jesus de Nazaré. Então ele vai me expulsar, então já vou judiar um pouco desse jovem aqui, porque eu sei que eu não vou mais fazer parte da vida dele mais, porque Jesus, o poderoso, o Filho de Deus, ele vai tirar daqui. E o que ele fez? Ele começou a fazer aquele jovem a espumar. E aquele jovem, ele caiu. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém? E vamos continuando aqui a nossa leitura, glória a Jesus. E perguntou ao pai dele, né? Olha o que Jesus perguntou. Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. Olha só, quanto tempo que aquele jovem, ele vinha sofrendo. Quanto tempo que aquele espírito maligno, aquele espírito imundo, ele vinha fazendo aquele jovem sofrer. Mas a pessoa, ele sofre até quando o Senhor, ele não aparece. Quando o Senhor, ele está na porta, que o Senhor vai e fala, deixa eu virar para cá porque o sol está batendo bastante aqui, né? Olha só, quando o Senhor, ele chega na sua casa, e ele vai e fala assim, ei filha, toque, toque, toque. Ou filho, toque, 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 batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei contigo e tu comigo. Eu vou te ensinar o que é autoridade. Aleluia. Eu vou te ensinar a orar por pessoas e pessoas ser curadas em meu nome. Ali você vai e fala, pai, pode entrar. Senhor tem toda a autoridade. Aí tem pessoas que falam assim, não, irmã, mas ele mora já dentro de mim. Será? Você realmente já abriu a porta, já abriu o seu coração, já tirou toda aquela mágoa que você carregava? Aquelas pessoas que já te magoaram? Amém? Será? O vento tá forte, gente. O vento tá forte. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você tá entendendo? Deixa eu botar mais pra cá, porque o mato aqui tá pegando aqui no meu rosto. Não dá certo, né? Não vai ficar muito... E ali é isso. E o Senhor, ele te dá autoridade. E olha só.
Vamos continuar aqui, né, a nossa leitura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E diz assim, ó. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Eu ia ler até o versículo 23, mas o Senhor tocou em mim para me ler mais um pouquinho. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ele era incrédulo. Ele não acreditava. Mas ali aquele homem, ele não acreditava, mas ele ouve falar de Jesus. Porque se ele não tivesse ouvido um testemunho, se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, ele não vinha trazer o filho dele até Jesus. Mas Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquele que crê na palavra dele, aquele que crê que ele cura, que ele liberta, aleluia. O Senhor fala, tudo é possível ao que crê. E o que é que esse homem falou? Senhor, pois me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele clamando e agitando, e com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas, olha só, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então entrou em casa e os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que ou não podemos nos expulsá-los? E disse-lhes, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e jejum. Aleluia, Senhor. Existe casta de demônio que só sai no meio de jejum e oração. Os discípulos de Jesus jejuavam? Não. Né? Não. Eles oravam não como Jesus orava. Sabe por que eu falo isso? Porque quando Jesus ele saiu fora a parte daquele povo, Jesus falou assim para os discípulos, nenhuma hora sequer vocês podem orar junto comigo? Amém? Mas Jesus, ele tinha os momentos de jejum e oração. Jesus, ele orava. Jesus, ele jejuava. Então, aquele que ora, aquele que jejua, o inimigo, ele não tem poder. Amém? Quando você medita na palavra do Senhor, quando você conhece o que é autoridade, o que é você crer, o que é você acreditar, você ter fé, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar, você vai ver o extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Você vai ver a tua autoridade. Aonde você não acreditava, aonde era incrédulo, muitas vezes não tinha fé, aquela fé suficiente para orar por pessoas e ver a pessoa ser curada. Amém? Às vezes você já viu alguém endemoniado e você tinha medo de chegar perto, assim já aconteceu comigo. Quando eu não conhecia Jesus, eu era desse jeito, eu era dessa forma. Mas o Senhor, ele mudou a minha mente. Eu me entreguei para ele. E hoje eu entendo o poder da oração, o poder da palavra e o poder do jejum. Amém? E o poder da intimidade com Deus. É o teu relacionamento com o Senhor que vai fazer você mudar. Você vai ter uma mente, a tua mente vai ser a mente de Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Medita nela. Ficam todos na paz. E se essa palavra, ela tocou em você, e se você aprendeu
Eu peço só que você deixe o seu like. Não esquece de deixar o like, porque muitas pessoas precisam ouvir um ensinamento desse. Assim como eu e você precisa. Porque nenhuma dessa palavra que o Senhor trouxe aqui para mim e para você, eu não tinha em mim. Eu não tinha meditado nessa palavra. O Senhor não tinha trazido ainda essa revelação tão profunda para mim e para você. Às vezes você já pode ter tido até a revelação sobre essa palavra. Às vezes o Senhor pode até ter falado para você sobre essa palavra. Mas para mim, foi hoje que o Senhor falou para mim aqui junto com vocês aqui nesse momento. Amém? Então eu peço que você compartilhe, que você deixe o seu like, que você deixe o seu comentário. Se não é inscrito nesse canal, eu só peço que você se inscreva nesse canal. Assim, na verdade, se você quiser, se for seu desejo, a sua vontade de andar comigo, de andar nós todos juntos aqui, num só propósito, levando a palavra do Senhor, ensinando as pessoas, aprendendo também, porque nós também temos que aprender um com o outro, né? Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se você me ama, você tem que passar aquilo que você sabe para mim aprender, porque tem muitas coisas que eu não sei. E assim, o que eu sei, tem muitas coisas que eu sei que às vezes você também não sabe. E ali o Senhor, ele manda eu e você amar o próximo como a nós mesmos. É cuidar, é zelar, é ensinar, é aconselhar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Ficam todos na paz, que eu vou ficar na paz aqui com o Senhor também. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor. Shalom, shalom a todos. Fica na paz.